Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nessa caminhada espiritual que iniciamos ontem e que ao longo desses 40 dias nós vamos percorrer na Quaresma, nós seremos o tempo todo instruídos pelo Senhor. A liturgia vai nos propor, vai nos apresentar caminhos, vai nos dirigir. Porém, a obediência a essa instrução, a acolhida dessas direções é da responsabilidade de cada um. E isso não é agora, já era assim lá no Antigo Testamento. A primeira leitura de hoje nos mostra Deus usando de Moisés para dar instrução àquele povo, que ia entrar numa terra nova, que ia chegar na terra prometida, onde tinham maravilhas, porém também tinham os perigos. Tinha os povos que acreditavam em vários deuses, que prestavam culto a vários deuses. E porque aquele lugar tinha bênção e maldição, tinha morte e vida, felicidade e infelicidade, bem parecido com a nossa vida de hoje, precisava de instrução. E aquele que instrui, propõe, não impõe. A instrução é para quem quer obedecer. Porém, a instrução foi dada. E aquele povo tinha liberdade de escolher obedecer ou não. Deus não estava preparando uma armadilha, usando de Moisés para aquele povo. Deus não estava colocando aquele povo numa encruzilhada. Não, Deus estava mostrando dois caminhos. E deixando aquele povo livre. Porque quem ama deixa livre, mas não deixa livre da instrução. Pai e mãe que ama deixa livre, mas não deixa o filho livre de ser instruído. Nós que temos responsabilidade sobre pessoas, precisamos deixar essas pessoas livres para escolher e responsabilizadas pelas consequências do que escolherem. A maturidade não vem do deixar de instruir, a maturidade vem do perseverar na instrução e acolher as decisões que aquelas pessoas, que aquele povo vai tomar. Foi assim que Deus fez lá no Antigo Testamento, quando usando de Moisés, instruiu aquele povo, disse para aquele povo, e além de dar a instrução, de apontar para aquele povo que eles poderiam escolher, que eles poderiam fazer uma escolha, ele esclareceu o que a escolha poderia trazer, que bênção viria, que maldição viria. Uma função de pai que instrui e que alerta, dizendo: se você for por esse caminho, você vai experimentar isso, isso e isso. Se você escolher por aquele outro caminho, vai acontecer isso, isso e isso. E já como nós hoje, lá eles eram rebeldes. Porque quando tem alguém que nos instrui, a gente acha que a pessoa está querendo o nosso mal, né? Está querendo tirar a nossa liberdade. Porém, a instrução sempre é para o bem. Porém, a pessoa é livre para escolher. Só que ela não pode ser livre para fugir das consequências do que escolheu. E onde é que a gente começa a se desviar?
a gente não começa a se desviar aqui fora. A palavra na primeira leitura mostra que o desvio começa por dentro, quando a palavra diz assim: se porém o teu coração se desviar. Os grandes desvios não começam do lado de fora. Os grandes desvios começam do lado de dentro, planejados no coração, mal acostumados no coração, no silêncio de um coração. Está lá. Se porém o teu coração se desviar, se não quiseres escutar, a desobediência do coração passa para o ouvido. E aí quem planejou no coração já não quer mais escutar. E se deixando levar pelo erro, adorares a deuses estranhos, o que Deus estava dizendo para aquele povo? Vigia no coração, vigia na escuta, porque se vocês não vigiarem no coração e na escuta, vocês vão se deixar levar pelos ídolos daquele povo, naquela terra onde vocês vão entrar, alertando, dando a instrução e alertando. Por quê? Porque a partir do momento que a escolha fosse feita, consequências teriam. E muitas vezes nós fugimos das consequências, elas passam a ser pesadas, porque falta manutenção na escolha que eu já fiz lá atrás. Isso acontece na educação dos nossos filhos, isso acontece na vivência de um casal, isso acontece na vida de um padre, que tudo começa a ficar muito difícil para ele, tudo começa a ranger e ficar muito pesado, porque faltou a manutenção naquilo que eu escolhi lá atrás. E aí cada um olha para a sua realidade, eu falo de padre, mas olha para a sua realidade de esposo, de esposa, de consagrado, de profissional, de homem e de mulher. Essa manutenção que nos ajuda a continuar escolhendo e arcando com as consequências do que nós escolhemos. Porque Jesus não muda de tática no evangelho de hoje. A mesma instrução, o mesmo caminho que o Pai usou no Antigo Testamento com Moisés, o novo Moisés, Jesus Cristo agora faz com o seu povo, com os 12. Quando no evangelho de hoje, Jesus também está dando instruções para os seus discípulos. Jesus também está fazendo uma proposição, propondo, não é impondo, tanto que depois ele vai falar, se alguém quiser me seguir. Mas antes ele está dando a instrução. E qual é a instrução que ele dá para aquele povo? Que ia entrar no segmento dele, que ia passar pelas consequências de seguir a ele. Ele diz assim, o Filho do Homem deve sofrer muito. Olha Jesus instruindo aqueles homens por tudo aquilo que eles iam passar. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E aí vem a proposta, vem a proposição, que não é imposição. Se alguém, se instruídos assim, se conscientes dessa realidade, ainda tiver alguém que escolhe me seguir, se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É a mesma tática que o Pai usou no Antigo Testamento, que o Filho está copiando para usar no Novo Testamento. Instruindo, dizendo das consequências, mas deixando livre para escolher. E nos apontando esse renunciar a si mesmo, tomar a cruz cada dia e seguir como degraus de uma escada, onde o primeiro degrau é renunciar a si mesmo. Onde o segundo degrau é tomar a sua cruz cada dia. E o terceiro degrau é o seguir o Senhor. Porém, essa escada, ela não é estática. Não é como a escada desse presbitério que fica ali parada. Depois que você pisou no primeiro degrau, ele continua ali parado, vem o segundo, vem o terceiro. Não, essa escada ela é dinâmica. Parecido com a escada rolante que tem nos shoppings, nas rodoviárias, que ela vai movimentando. E na vida da gente, várias vezes, a gente precisa renunciar a nós mesmos, seja qual for a sua realidade. Você tem que tomar a sua cruz cada dia. A cruz de ontem já passou, a de amanhã não chegou, eu tenho que carregar a de hoje. E você tem que escolher seguir o Senhor novamente. Não como uma escada que eu subi uma vez, pronto e acabou.
mas como a escada rolante que eu tenho que ir subindo e degrau após degrau, ela vai me exigindo. E eu vou tendo que subir várias vezes. E essa escada precisa de uma manutenção. Se eu não coloco o óleo certo em cada um daqueles degraus, ela começa a ranger, ela começa a travar, ela começa a fazer barulho. Por isso que quando eu faço uma escolha de seguir ao Senhor, de renunciar a mim mesmo, de tomar a minha cruz cada dia e de segui-lo, seja como padre, seja como casado, seja como homem, como mulher, como consagrado, como profissional, seja na sua realidade, e tudo começa a ficar travado, a fazer muito barulho, a ranger muito, é hora de dar manutenção no coração e no ouvido. É hora de dar manutenção lá onde o primeiro desvio começa a acontecer, no meu coração. Onde eu não posso culpar ninguém, porque ninguém manda nele, a não ser eu mesmo. Nos meus ouvidos, aonde sou eu que escolho o que entra e o que passa por esse ouvido. Para não me deixar levar e ser desviado. Assim como o Pai instruiu na primeira leitura e como Jesus está instruindo no Evangelho. Irmãos, o tempo da Quaresma é um tempo de escuta do ouvido e do coração. Uma escuta interior e uma escuta exterior. Mas para dar manutenção nessa escada que todos os dias eu preciso subir. Quem é casado sabe que todos os dias eu preciso renovar a renúncia de mim mesmo. Tomar a cruz desse dia e continuar seguindo o Senhor. Quem é padre sabe que todos os dias eu preciso subir esse degrau de renunciar a mim mesmo, de tomar a minha cruz de hoje e de seguir o Senhor. E isso precisa se renovar. Não pode ser um objeto cheio de teia de aranha e poeira que eu guardo na estante. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha aquelas estantes com aquele monte de aquela quinquilharia todinha, que cada lugar que você passava, você comprava aquela lembrança, estive em tal lugar e lembrei de você. E aquela estante, e quem tem isso em casa, dá para ver os velhos tudo balançando a cabeça, porque ainda tem isso lá. Só que a sua escolha, meu irmão, não pode ser uma quinquilharia que fica em cima da estante, cheia de teia de aranha e de poeira. Ela precisa estar como uma escada rolante, com a manutenção que foi dada, para fazer o serviço dela sem fazer tanto barulho, sem ranger tanto. Porque é exigente renunciar a si mesmo. É exigente tomar a sua cruz cada dia. E é exigente seguir o Senhor. Porém, sem manutenção no coração e nos ouvidos, a gente começa a travar, a empacar e a fazer muito barulho. E quem trava, quem empaca e faz barulho, prejudica a si mesmo, a própria família e as pessoas com quem ele convive. Que a Quaresma desse ano nos dê essa possibilidade de coração e de ouvido, destravar o que em nós tem sido travado. Porque se você quiser seguir o Senhor, é necessário obedecer às instruções que Ele deu. Os tempos são diferentes, mas a instrução é a mesma. Os homens têm mudado, mas Deus é o mesmo. Se você quiser seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga o Senhor. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para qualquer um de nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!